Ei pessoal, tô aqui hoje para falar para vocês sobre uma coisa que é uma das maiores dúvidas e um dos maiores problemas que eu tenho com as pacientes que eu atendo e com as mães que eu acompanho por aqui. É como colocar o bebê para mamar. Parece uma coisa tão simples, tão fácil, né? Basta trazer o bebê ao peito, mas não é bem assim que funciona. Muitos problemas poderiam ser evitados se você soubesse como colocar o seu bebê para mamar corretamente. Por exemplo, é muito comum termos um bebê que mama no peito, porém que muitas vezes não ganha o peso adequado e apesar de estar mamando com bastante frequência em livre demanda. Por que será que isso acontece? Será que a pega correta, a posição correta pode interferir nesse processo? E a resposta é sim. A forma como o bebê é posicionado, a forma como você oferece a mama para o seu peito, para o seu bebê, pode sim interferir no ganho de peso e numa boa mamada, numa mamada efetiva, numa mamada que deixe o seu bebê saciado realmente. Então fique ligado que eu vou explicar para vocês quais são os pontos que vocês precisam de considerar, que não é só a boquinha de peixe, muito falada, que vai fazer a diferença, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto é você precisa se posicionar adequadamente. Então, tem uma posição correta, onde você possa encostar as costas, onde você possa ficar bem posicionada e bem relaxada, tá? A sua perna também deve ficar numa posição que não adormeça, que não cause dor, porque você pode ter que permanecer um bom tempo nessa posição. Muitas mães gostam de amamentar na cama, outras preferem uma cadeira, tá? Isso não faz diferença, o que importa é que seja um ambiente tranquilo, um ambiente agradável e um ambiente confortável para você, onde você consiga ficar ali tranquila e relaxada. Então, se a sua opção for uma cadeira, não tem problema, tá? Eu particularmente gosto muito das cadeiras de amamentação. Acho que isso dá um certo conforto, uma estabilidade, né? Mas tem mulheres que preferem a cama, tá tudo bem também, desde que você fique bem posicionada e o seu bebê também. Então, a posição é um fator importante, a sua posição. A segunda coisa que devemos observar é a anatomia da sua mama e a posição que você vai colocar o bebê para mamar. Existem várias posições, nós temos a posição tradicional, que é a mais comum, tem a posição de cavalinho ou cavaleiro, ou jogador de futebol americano, a posição invertida, né? A posição né, com a mãe deitada e o bebê por cima, que a gente também gosta muito, principalmente para as mulheres que acabaram de ter uma cesárea, né? Independente da posição que você escolher, essa posição precisa ser confortável para você e para o seu bebê, certo? Então, primeiro você vai pegar o seu bebê, vai acolher, né, antes de colocá-lo para mamar, né? Esse momento de conexão é muito importante, olhar para o bebê, sentir o bebê, cheirar o bebê. Às vezes a gente precisa acalmar o bebê antes de efetivamente colocá-lo no peito. E aí, quando você estiver, né, pronta para esse processo, então relaxa, respira e vamos lá. Primeiro erro muito comum é a mãe oferecer a mama com a famosa tesourinha, né? Que é fazer esse processo aqui, né? Então pega o bebê, faz a tesourinha e deixa o bebê pegar espontaneamente. Nesse processo, a gente acaba fazendo com que o bebê pegue uma parte pequena da areola. E a gente sabe que a parte que precisa ser abocanhada do bebê, para o bebê abocanhar a mama, para efetivamente ele conseguir extrair, fazer uma boa ordenha daquele leite, não é a região do mamilo, e sim a região da areola, que é onde ele consegue então comprimir e fazer esse movimento de ordenha, né? Quando a língua se abaixa e a língua sobe, ele vai conseguindo fazer esse movimento de ordenha, que eu vou mostrar para vocês no outro vídeo. Então, não é uma boa, né, você segurar nesse formato de pinça, né? O ideal é a gente fazer a mão em C, ou também chamada de mão de bailarina. Com essa mão de bailarina, você vai dar um suporte, né? Você vai erguer a mama. Às vezes a gente utiliza até um suspensório, né? Ou uma tipóia que dê esse suporte, que levanta a mama. Mulheres que têm a mama muito pesada ou mais flácida precisam muito dessa ajuda, porque senão a mama acaba escorregando da boquinha do bebê e aí ele vai pegar, né? Ou só no mamilo, que causa feridas, ou ele vai, mesmo que não cause feridas, mas ele acaba não conseguindo fazer uma boa ordenha, não conseguindo retirar, extrair um volume adequado de leite que ele precisa.
Então, uma coisa que vocês podem estar fazendo é segurar, né, o bebê, e aí agora você vai trazer o bebê para mamar. Então, outro ponto muito importante é que o bebezinho precisa estar com a boquinha bem aberta. Quanto maior a abertura da boca, melhor vai ser, mais profunda vai ser essa pega. Então, isso também é fundamental para uma boa ordenha por parte do bebê. Então, para isso, a gente pode estimular a abertura da boca, estimular um reflexo que a gente chama de reflexo de busca e sucção, né? Então, como eu estimulo esse reflexo? Ou com o próprio mamilo ou com o dedo, né, limpo, com a mão limpa, você vai então encostar nos 4 pontos cardeais, no cantinho da boquinha do bebê, né, ó, nos 4 pontos cardeais do bebê, para estimular, né? Então, esse movimento, quando a gente faz esse movimento, você pode ver que o bebê tende a se virar para o lado, né, que está ocorrendo o estímulo, e fazer uma abertura de boca, né? Esse movimento é um movimento chamado movimento de busca, né? E a sucção, que é um movimento propriamente dito de sugar o peito, né, de sugar a mama. Então, quando você estimula essa abertura, o bebê vai abrir um pouco mais a boca. Então, muito importante também é aonde posicionar. Eu vou me levantar um pouquinho para vocês verem aonde posicionar. Então, o mamilo precisa estar na região, na altura do nariz do bebê, tá? Então, o mamilo, ó, então eu posicionei. Importante também, antes de eu mostrar isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu chamo de condução cervical, que pra mim é uma das melhores formas de colocar o bebê pra mamar, né? Principalmente a um bebê que tem uma boquinha pequena, uma mama muito grande. Eu acho que essa posição ajuda muito, que você vai segurar com a sua mão, com a mão, né? Então, com a mão eu vou segurar a mama e com a outra mão você vai segurar o bebê como? Na região cervical, na região do pescoço do bebê. Então, você vai apoiar os 2 dedos nessa, né, na lateral, ó, do pescocinho, e esse dedo indicador vai servir para dar um suporte, não é para empurrar, é para dar um suporte para a cabeça do bebê. O bumbum do bebê vai se apoiar na sua fossa antecubital, né, aqui na região entre o braço e o antebraço, é onde você vai apoiar então o bumbumzinho do bebê. E você vai trazer, então, por meio da condução cervical, segura a mama e você traz o bebê ao peito, tá? A gente vê as mães se encurvando, jogando o peito por cima do bebê, e não é assim, é ao contrário, o bebê vem ao peito, tá bom? E aí, nesse momento, eu vou virar de lado para ficar mais fácil, tá? O seu mamilo fica na altura do narizinho do bebê, ó. E aí, após então o estímulo, né, você estimula a região peribucal do bebê, né, nos 4 pontos cardeais, você vai estimular o lado. Então, você vem, ó, com o mamilo na altura do nariz do bebê e desce. Com isso, você pode até usar o seu dedo para abrir um pouquinho o queixinho, um bebê que tem um pouquinho de dificuldade às vezes de abrir a boca. Então, você desce e aí o bebê vai abocanhar mais a parte de baixo do que a parte de cima da mama, da areola. Isso é fundamental, porque a gente chama de pega assimétrica, e para fazer essa pega profunda. E isso faz com que o seu bebê consiga ordenhar melhor, fazer uma mamada mais efetiva, mamar por um volume maior, se cansando menos. Então, eu consigo otimizar a minha mamada, né? Eu consigo fazer com que o meu bebê mame bem, mame melhor. E com isso ele vai ficar mais tranquilo, mais relaxado, vai dormir melhor, vai chorar menos, né? E tudo que a gente quer, vai ganhar muito peso, né? Que é o que a gente espera, tá bom? Então, feito isso, né? Ah, mas eu sinto dor no braço. Não tem problema, você pode trocar por aquela posição tradicional. Como que você faz isso? Mantenha a posição, permita que o bebê sugue por um tempo. Quando você vai perceber, então, que ele já tá sugando, tá mantendo ali uma boa sucção, você pode trocar. Mas aí uma dica importantíssima, a cabeça do bebê nunca vai ficar aqui, a cabeça do bebê vai ficar no seu antebraço, tá? Então, a cabeça do bebê no antebraço, e a sua mão vai servir para dar suporte nas costas do bebê, e não assim como a gente vê. Quando eu faço isso, a cabecinha do bebê sobe muito, então ele solta a parte de baixo, ele acaba pegando mais em cima, e a posição não fica legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apoiar a cabeça do bebê no antebraço e a minha mão nas costas do bebê. E aí, ó, ele vai continuar, então, naquele processo que eu estava, né? Então, eu estava assim. Então, como é que eu troco? Eu coloco a minha mão,
tá? Vou levantar pra vocês verem. Eu coloco a minha mão aqui, ó, nas costas do bebê e mantenho ali a sucção como a gente tá, né, como a gente apresentou anteriormente, certo? Então, esses passos são fundamentais para uma boa posição, para uma boa pega e, consequentemente, para uma boa mamada do seu bebê, certo? Espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal para receber mais novidades. Quanto mais pessoas inscritas, mais a gente consegue que esse conteúdo chegue a mais e mais e mais pessoas. Mais pessoas vão ter acesso a esse material de boa qualidade e gratuito, tá bom? E se você gostou, dá um curtir aqui, coloca gostei e comenta aqui pra mim como é que você fazia. Você sabia posicionar? Você usava a mão de tesourinha? Você já sabia a mão em C? Já tinha ouvido falar de mão de bailarina? Comenta aqui pra mim, por favor. Um beijo e fiquem com Deus!